Estamos aqui com o nosso time de comentaristas, Edna Maciel. Começar pela parte melhor. Seja bem-vinda, Edna. Obrigada, mas eu sei que você fala isso para todos e todas. É porque eu estou combinando com você. Você gostou da cor da camisa, da gravata? Foi pensado no seu figurino. Sobre tom, tudo combinado, gente. Mentira. Boa tarde a todos. Boa tarde, Edna. Volta, seja bem-vinda. Tássio. Eliezer Rodrigues, boa tarde para você também. Seja bem-vindo. Boa tarde, Lívio, Edna, Tássio, telespectadores, boa tarde a todos. Chefe é chefe, hein, pai? Seja bem-vindo de volta, Tássio Cruz. Grande abraço, Lívio, grande abraço aos amigos e, claro, também ao nosso amigo telespectador. Vamos a um dos principais assuntos desta quarta-feira, porque o prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, afirmou hoje que a prefeitura entregou uma contraproposta aos empresários do setor de transporte público. O Palácio da Cidade deu um prazo de 48 horas para os empresários decidirem se aceitam ou não essa proposta. O prefeito afirma que, caso os empresários recusem, já possui um plano B para colocar em ação no que diz respeito ao transporte público de Teresina. Nos bastidores políticos, especula-se que essa alternativa seria a municipalização de 51% do setor de transporte. Entre os pontos dessa proposta encontram-se mudança na bilhetagem eletrônica, porque a prefeitura, a partir de agora, quer ter o maior controle do sistema que até hoje fica com o Setut. O governo do estado deve arcar com as gratuidades de categorias estaduais, como policiais e também a meia passagem dos estudantes do estado. A prefeitura também deve arcar com custos da meia passagem dos estudantes do município. Sobre este assunto, sobre esta tentativa de um acordo, sem levarmos a uma quebra direta do contrato entre prefeitura e empresários do setor de transporte público, o prefeito de Teresina passou parte da manhã reunido com secretários, registros que você também encontra no seu monitor. Edna Maciel, é uma tentativa, os empresários vão ter 48 horas para conhecer essa proposta da Prefeitura Municipal de Teresina, que até o exato momento não se foi divulgada em todos os seus critérios, em todos os seus detalhes por parte da Prefeitura. A Prefeitura apenas anunciou para amanhã uma entrevista coletiva às 10 horas da manhã no Palácio da Cidade. Como é que você recebe essa notícia? De certa forma, a Prefeitura tenta esse acordo, mas é um acordo pressionando os empresários, Edna. Pois é. Eu vejo com muita preocupação, inclusive porque acho que é muito pouco tempo, o tempo que a prefeitura dá para uma resposta. Se demorou tanto tempo para a gente chegar até aqui, é claro que precisamos, a população precisa de medidas emergenciais. Não sei se a municipalização é uma opção, que é o que a gente está achando que pode ser a contraproposta da prefeitura, caso os empresários não acenem com uma resposta positiva, mas eu vejo com muita preocupação essa situação ainda nesse tempo. Quer dizer, todo mundo levou tanto tempo para discutir, para as oitivas, para chegar a esse relatório, apresentou-se uma opção emergencial e agora não temos ainda como você mesmo falou, ainda tem que ser detalhado, não temos com detalhes qual foi realmente, o que foi que a prefeitura resolveu, do que foi que ela está pensando, enfim, nós não estamos tendo uma luz muito grande sobre essa leitura que foi feita do relatório e o que a prefeitura realmente espera. Né? Essa é uma proposta, mas é uma proposta preocupante, porque se os empresários derem como negativa, será ponto de interrogação que teremos condições de municipalizar esse serviço? Fica aí então o nosso aguardo para essa coletiva, que eu acho que é quando a gente realmente vai ter uma resposta da situação atual. Em fala à imprensa, o prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, disse que não ia entrar nos detalhes dessa proposta que vai ser apresentada aos empresários, que apenas amanhã a imprensa e a sociedade como um todo é que vão conhecer o teor dessa contraproposta da Prefeitura Municipal de Teresina. E, é claro, os empresários também devem ser convocados para essa entrevista coletiva para dar algum posicionamento. Até o exato momento, por intermédio de nota, o Setut, que é o Sindicato das Empresas de Transporte Urbano de Passageiros de Teresina, informa que ainda não teve acesso à proposta apresentada pela Prefeitura. E assim que receber o documento, fará a análise dessa propositura.
A entidade segue dialogando com os entes municipais a fim de um consenso entre as partes para solucionar os problemas do setor de transporte público da capital do estado do Piauí. O Secult reafirma que o compromisso do setor é prestar o melhor atendimento aos passageiros que necessitem de seus serviços e transitá-los com segurança e rapidez. Eliezer Rodrigues. Bom, Lívio, considero tardia essa posição, essa atitude da Prefeitura de Teresina. A promessa assumida pelo prefeito atual é que em até 100 dias o problema do transporte público estaria solucionado. Estamos completando aí quase 250 dias da nova gestão e as pessoas, a população de Teresina, eu e você, cada um de nós como cidadãos, carregamos ainda dúvidas do que será feito em relação a esse transporte, qual a medida que será tomada. A CPI transcorreu de uma forma muito intensa na Câmara Municipal de Teresina, aqui reconhecer todo o trabalho, todo o esforço do vereador Dudu, que presidiu os trabalhos, as oitivas, as fiscalizações, que esteve à frente, que reuniu a documentação necessária, as comprovações e encaminhou aos órgãos competentes. No final, o relatório apresentado pelo vereador Enzo recomendava a suspensão dos contratos atuais e a abertura de nova licitação. Isso parece que está fora de cogitação pela atual gestão da Prefeitura, o que transparece que o trabalho e empenho da Câmara Municipal de Teresina foi em vão, não contribuiu de maneira nenhuma, está sendo desconsiderada a Câmara Municipal de Teresina nesse ponto e agora a população desconhece. Qual a proposta da Prefeitura? Baseada em quê? De que dimensões esse contrato está sendo aí considerado? A resposta do Secult, acabamos de saber aí, não se tem nada definitivo, porque a Prefeitura ainda não apresentou formalmente essa proposta. Enfim, as dúvidas permanecem, aquele ar de indagações que precisam realmente de respostas. A população continua dependendo, é claro que outros modais acabaram ganhando força, as pessoas têm que se virar para se deslocar, para garantir que vão honrar os seus compromissos, seja no trabalho, seja no estudo, ou, enfim, naquilo que diz respeito à vida particular de cada um, e agora ainda nessa expectativa de aguardar uma resposta do que será feito. O fato é que permanecer como está é inviável, né? Será que Teresina vai receber realmente um transporte de qualidade, conforme a nossa população merece, de acordo com a passagem cara que é paga? Será que o governo do estado, via aí algumas responsabilidades sendo atribuídas ao governo do estado, será que o governo vai aceitar assumir esse ônus que até então não tinha, não pertencia ao governo do Piauí? Enfim, muitos detalhes precisam ser esclarecidos. Espero que amanhã, nessa coletiva de imprensa, essas dúvidas sejam realmente retiradas, porque agora o que observamos até o momento é um prefeito que não está inteirado com a situação, que não sabe o que responder, que não sabe o que dizer, que não sabe o que apontar como caminho, defende isoladamente a municipalização, é um outro debate, mesmo que em parte, mas gera controvérsias. Então, assim, a população está sem representação, sem voz nesse momento, no que diz respeito ao transporte público da capital. Eu compreendo o seu sentimento, Eliezer, e partilho dele com você. Realmente fica sempre aquela pulga atrás da orelha. Será que realmente todo o trabalho da Câmara Municipal de Teresina, por intermédio da sua CPI, foi em vão? Tássio, é importante, nós precisamos considerar isso, porque tudo está sendo tratado neste ponto que estamos pela Prefeitura Municipal de Teresina como se dependesse apenas de uma conversa, de um contato, de uma mesa redonda com os empresários para se chegar a uma solução do transporte público de Teresina. Aí é que vem aquela pergunta que realmente maltrata. Por que não fez isso antes, Tássio? É uma máxima, né, Lívio? Concordo com o Eliezer. Antes tarde que mais tarde, né? A Prefeitura ela toma essa decisão 9 meses depois do início da gestão. A impressão que eu tenho como cidadão, Lívio, é que a Prefeitura usou esses 9 meses de sofrimento da população de Teresina para barganhar com os empresários, para chegar a essa altura do campeonato e tentar termos, né? Tentar ali melhorar os termos para a Prefeitura junto aos empresários. É lamentável, porque a gente sabe que é a vida do cidadão, do trabalhador que está em jogo,
mas a impressão que a gente tem é essa, que passou 9 meses a prefeitura postergando uma decisão, barganhando com a vida do cidadão. Porque se falava lá no início que a CPI seria fundamental para auxiliar a prefeitura na tomada de decisão, e o que a gente vê agora é completamente o contrário. Se a CPI não tivesse ocorrido, a prefeitura estaria discutindo da mesma forma que está fazendo agora, porque ela desconsiderou praticamente de forma integral o que decidiu a CPI. Então é lamentável, é triste que tenha se demorado tanto tempo para se tomar essa decisão, mas esperamos que agora se decida de fato. A informação de bastidor que a gente tem é que desde a semana passada, o secretário de Planejamento, o ex-ministro João Henrique, tem se reunido com vários empresários do transporte público, não se chegou a um consenso com esses empresários e a prefeitura agora apresenta os seus termos, dando, de certa forma, tentando dar um ultimato, né, aos empresários. E eu pergunto, né, uma reflexão para o amigo telespectador fazer, se esperou 9 meses para se tomar qualquer decisão, agora a prefeitura quer que em 48 horas os empresários vejam a proposta apresentada e decida. Então é complicado, vamos aguardar esses termos que serão apresentados. O que eu sei de fato e concreto, Lívio, essa proposta que o doutor Pessoa bate de forma isolada na tecla de municipalização é completamente inviável para a capital. Porque é inviável que se faça licitação para aquisição de ônibus, é inviável que se faça contratação de motoristas, de cobradores. Isso nunca deu certo em lugar nenhum no Brasil. Mas o doutor Pessoa continua de forma isolada, ninguém na cúpula da prefeitura concorda com essa possibilidade de municipalização, ninguém defendeu essa possibilidade de municipalização, pode criar um problema ainda maior no transporte público. Mas, antes tarde que mais tarde, a prefeitura sentando para dialogar com esses empresários, para enfim chegarem a um ponto comum. Lamentável que a nossa população, que eu, você, o amigo telespectador, tenha sido usado para barganha da prefeitura junto a empresários, tentando melhorar aí os seus termos nessa negociação. De certa forma, corroborando essa ideia, esse espírito de barganha, Tássio e nosso telespectador, quero acrescentar também aqui uma informação de que, a princípio, no início da manhã de hoje, o doutor Pessoa tinha dito que os empresários de Teresina teriam 24 horas para analisar a proposta, a contraproposta da prefeitura e, é claro, decidir se topariam ou não. Durante um contato com a imprensa, já no final da manhã desta quarta-feira, doutor Pessoa, usando palavras dele, abre aspas, disse: "Eu sou bonzinho, vou dar 48 horas para os empresários se decidirem", fecha aspas. Infelizmente, esse é o tipo de postura que realmente mostra um descaso com relação ao pagador de tributos, que antes de tudo é o cidadão teresinense, que é quem precisa do setor de transporte público, que de certa forma é quem sustenta o setor de transporte público, porque o transporte público só existe para prestar um serviço de qualidade à população que assim o precisa, e de certa forma fica que ainda mais uma vez estamos diante daquele pouco caso, daquela chacota de sou bonzinho, vou dar agora 48 horas. E isso, de certa forma, só aumenta aquele sentimento de barganha que é tão vergonhoso. Como você disse, Tássio, e eu acredito que realmente é este o sentimento que está na população, o sofrimento do povo foi utilizado para pressionar os trabalhadores do setor de transporte público e principalmente os empresários. Porque nós não podemos esquecer que no meio de toda essa confusão, existem trabalhadores que estão há meses sem receber o seu salário, ou todo, ou parte significativa do seu salário. Nós estamos diante de uma situação muito vergonhosa para a capital do estado do Piauí, que infelizmente só se desenha neste exato momento para uma solução, deixando aquela pergunta no ar: por que não foi feito isto antes? Vamos esperar, no fim das contas, esta coletiva de imprensa, porque, de certa forma, a comunicação da Prefeitura Municipal de Teresina divulgou que os entes administrativos estavam reunidos, mas que até o exato momento não falou nada desse teor concreto da contraproposta. O que se sabe são notícias de bastidores. Vamos esperar. E, Eliezer, boa sorte quando você for para a coletiva. Tá? Obrigado, Li. Vamos precisar, mas, de toda forma, faremos de forma compromissada o nosso papel de apurar os fatos, de indagar, de questionar, de trazer os esclarecimentos aos nossos telespectadores. Só te dando um pouquinho de moral, você nessa coletiva vai estar representando a população de Teresina que quer respostas. Então não se sinta de forma alguma acuado, porque você vai estar representando o povo de Teresina. Será uma honra.
Um projeto de lei estadual está tramitando na Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, defendendo que renais crônicos sejam considerados deficientes físicos. Se aprovada, melhorias e expansão de direitos seriam garantidos. Luiz é paciente renal há 10 anos. Uma rotina de vida que foi modificada com o início das sessões de hemodiálise 3 vezes por semana. Algo que provocou limitações e dificuldades na vida dele. Quando se descobre a insuficiência renal, modifica toda uma rotina que você tem, né? Toda uma rotina de vida, tudo é modificado. Então, você vai ter que se deparar com aquela nova realidade e, na verdade, criar nova rotina para você, né? Então, é complicado, é muito doloroso, tanto para o paciente renal como para os seus familiares. Um projeto que tramita na Assembleia Legislativa do Piauí pode classificar como pessoas com deficiência os pacientes diagnosticados com doença renal crônica e os transplantados renais. A proposta é de autoria do deputado Franzé Silva, do Partido dos Trabalhadores. Colocando os doentes renais crônicos e os transplantados dentro do grupo das pessoas com deficiência, nós temos ali a condição de chegar com várias políticas públicas que vão melhorar a vida dessas pessoas. A Associação dos Pacientes e Transplantados Renais do Piauí representa cerca de 2.900 pessoas no estado. Um público que vai ser beneficiado com alguns direitos se o projeto de lei vir a ser aprovado e sancionado. O paciente renal ele não é considerado ainda como paciente, como deficiente. É uma deficiência que você não vê, né? Mas tem agravamento de vários órgãos, não só do rim, você não tem condições de trabalhar, principalmente o paciente que está em hemodiálise, 3 vezes na semana, 4 horas, ele sai debilitado, ele não tem condições de ter, e nenhuma empresa vai dar emprego para um paciente em hemodiálise, porque ele não pode cumprir uma carga horária, né? Então esse projeto vai possibilitar uma aposentadoria, porque é cortada a aposentadoria do paciente renal, vai possibilitar passes livres, e outros ganhos diversos que depois do projeto aprovado, que a gente espera que sim, vai surgindo novas necessidades para o paciente e fica tudo mais fácil. As doenças renais são aquelas que apresentam lesão progressiva e irreversível na função dos rins na fase mais avançada. O transplantado renal tem baixa imunidade e corre o risco de ser acometido por graves infecções. São por essas fragilidades e condição social difícil que essa parcela da população pode ser classificada como deficiente. Os pacientes e transplantados renais já são considerados deficientes em 3 estados da federação. Agora, a Associação Nacional quer que outros estados apresentem propostas semelhantes para servir de apoio na tramitação de um projeto que está na Câmara dos Deputados, de autoria de uma parlamentar de Santa Catarina. Edna Maciel, uma decisão extremamente humana que olha para estes pacientes renais crônicos que já sofrem tanto. Eu acredito que realmente é algo que precisa ser avaliado nas suas minúcias, em todos os seus detalhes, mas que representa respeito e valorização a estes pacientes que já sofrem tanto. Eu concordo com esse projeto, Edna, e você? Totalmente. Pacientes e transplantados renais, como bem mostrou a matéria muito informativa do colega Raimundo Lima, são pessoas que sofrem por horas, 3 vezes na semana, envolve a família, ficam com limitações, como nós podemos aí conferir, já acompanhamos há um tempo aí pelas entidades que procuram dar uma assistência a essas pessoas, então não podem trabalhar, enfim. Vemos aí tantos projetos com outros objetivos que passam em nível estadual, enfim, municipal e relacionados também à saúde. Então eu acho que esse sim é um projeto que os deputados e deputadas certamente irão aprovar, e é o que esperamos, já que há mais de 20 anos acompanhamos aí a luta desse grupo que sofre tanto com essa doença, né? Principalmente os transplantados. Olha aí um número significativo, mais de 2.000 pessoas. Então, é uma boa iniciativa do deputado Franzé e acho que
Os colegas da Assembleia, os colegas dele irão acatar o projeto, ainda que com alguns detalhes, como você disse, ainda serem considerados, mas no bojo acho que sim, é um projeto com um objetivo bem maior. Com certeza. O deputado federal Fábio Abreu, do PL, fez na manhã de hoje a entrega de equipamentos para a agricultura familiar na FUNPAP, que é a Fundação de Amparo ao Meio Ambiente e Ecoturismo do Estado do Piauí. Vamos acompanhar como foi. Um modelo de piscicultura inovador, facilmente adaptado ao local de produção, de custos relativamente baixos e resultados bastante atrativos. O processo que a gente chama de processo de recirculação, o processo é um sistema fechado, né? A água ela não sai do sistema. Então a gente vai estar utilizando tanque suspenso de geomembrana, né? A princípio de 30 mil litros, mas você pode utilizar, né, até 200 mil litros, né, com o sistema de biofiltro, né, você tem um decantador, né, um biofiltro, né, que vai tratar essa água e retornar essa água para o sistema. Então a gente chama de sistema fechado. E a capacidade é entre 30 e 50 kg por metro cúbico. Então num tanque de 30 mil litros você consegue colocar ou cultivar, né, entre 800 até 1.500 quilos de peixe, né? Esse modelo pode ser replicado em qualquer região do Piauí? Esse modelo é um modelo que você não tem restrição de área, né? É um sistema que é um bolsão, então não tem os problemas de filtração, né? Que teria no viveiro escavado, né? Você não tem problema ou você diminui a questão da quantidade de água que você vai utilizar. Você vai utilizar entre 15% e 20% da água que você iria utilizar no viveiro escavado, né? Mais de R$225 mil em emendas parlamentares foram aplicados em um sistema agrícola, com o acompanhamento da Fundação de Amparo ao Meio Ambiente e Ecoturismo do Estado do Piauí, FUNPAP. A FUNPAP foi contemplada com um trator, onde vamos trabalhar na horticultura. Também fomos contemplados com equipamento para aquicultura, para piscicultura, no sistema superintensivo. E também com a apicultura, onde nós vamos trabalhar aqui na RID, na Grande Teresina. Então, para nós foi de grande valia. Isso vai nos proporcionar a trabalhar dentro dessa organização, dessa cadeia produtiva aqui junto à agricultura familiar nesses municípios próximos de Teresina. E aqui há também um trabalho de qualificação do homem do campo. Aqui é onde nós vamos capacitar o homem do campo que mora no entorno de Teresina. Em todas as áreas, aqueles que estão à mercê dessa capacitação, nós vamos trazer aqui para o nosso auditório e aqui nós vamos capacitá-lo e acompanhar para que ele tenha uma qualidade de vida melhor para ele e toda a sua família. Os recursos foram garantidos pelo deputado federal Fábio Abreu, do PL, um entusiasta das ações no campo. Os equipamentos vão dar suporte a cursos de qualificação. No sentido de transmitir conhecimento com esses equipamentos, né? Nós estamos entregando tratores, colmeias, a parte toda do processo de colmeia até o armazenamento, a produção do mel, a parte que vem também relacionados à produção de agricultura familiar com esse trator e incentivo à piscicultura, né? O que nós objetivamos com essa emenda, com esse recurso, é que além de beneficiar o trabalhador da agricultura familiar com os serviços dessa máquina, desses equipamentos, aqui se trata de uma escola, ou seja, as pessoas vão também ter conhecimento aqui na prática com esses equipamentos e vão ter capacidade, primeiro, de trabalhar de forma mais qualificada nos seus empreendimentos familiares, assim como capacidade de transmitir esse conhecimento, que o grande objetivo desse recurso destinado para essa fundação é exatamente para que essas pessoas que vão vir aqui, elas possam transmitir conhecimento para todo o estado do Piauí. Eliézer, uma oportunidade muito bacana, muito interessante de desenvolver um setor que realmente é apontado como futuro em contexto pós-pandemia. O recurso vem em boa hora. Com certeza. Lembrar que a agricultura familiar que garante quase na totalidade o alimento na nossa mesa.
Então, sempre que se investe em iniciativas desse tipo, nós estamos potencializando, né, o poder público potencializa um setor fundamental. Interessante também, Lívio, que o capitão Fábio Abreu, deputado federal, é lembrado como alguém da segurança pública, né, por ser oficial de carreira, por ter toda uma história aí junto à Força Militar Estadual, mas na verdade é alguém também que tem suas origens no campo, na agricultura de subsistência. Nesse encontro ele trouxe ali um relato de como foi a sua infância, parte da sua vida ali, junto com a sua família, trabalhando na roça, e hoje é um líder político sensível à causa, né, que cumpre esse papel, que fez a destinação dos recursos, que gosta de acompanhar os resultados e está sempre disposto a firmar esse tipo de parceria que tem resultado. Nós estamos falando aí de centenas ou milhares de pais e mães de família que vão receber uma qualificação, que vão receber um instrumento de trabalho, que vão poder acelerar seus processos de produção no campo e assim trazer um benefício para toda uma região de desenvolvimento. Não é? O benefício, o lucro, digamos assim, não é apenas isolado, centrado em uma comunidade, em uma família. Não, é um projeto bem amplo, que contempla uma grande região de desenvolvimento com esse aporte de emenda parlamentar. Edna Maciel, você que é muito ligada a essas questões do campo, tem o nosso Dia Rural, que também se dedica muito a dar essa atenção que o pequeno produtor também precisa em nosso estado do Piauí. Pode levar a matéria para o ODR, viu? Muito obrigada, será um prazer. É um retorno líquido e certo, né? Como disse em outras palavras nosso colega Eliezer. É porque quando se investe no homem do campo, no homem e na mulher do campo, que, como também você bem frisou, é quem coloca a nossa alimentação à mesa diariamente, você está investindo no Estado como um todo, porque a cadeia alimentar é grande, porque dali vão surgir também agregados outros valores. Você vê que nesse espaço aí apresentado pela Fundação também serão promovidos cursos, né? E o direcionamento vai para a piscicultura. O trator serve de todas as formas, tanto numa pequena propriedade como numa maior, enfim. Então a piscicultura vem trazendo aí uma boa produção no nosso estado. Nós estamos fazendo grandes descobertas e há um investimento na piscicultura, um bom investimento, esperamos que cresça. E, enfim, de toda a ordem, sem falar na questão das colmeias, né? Fomos agraciados aí com o 2º lugar como exportador de mel. Legal. Então, agrega em tudo, esperamos que outras emendas parlamentares surjam com objetivos comuns. Principalmente em contexto de pós-pandemia, hein, Tássio? É o que nós precisamos investir, acreditar que o nosso povo, que o nosso pequeno produtor, ou até os grandes produtores também podem fazer algo para ajudar a erguer o nosso estado do Piauí. Mas a gente precisa acreditar. Geração de renda, né, Lívio? O principal ponto é esse, né? A Edna falava muito bem, aquele pequeno agricultor que consegue gerar a sua renda, consegue desenvolver a sua família a partir desse investimento, né? E quando se fala principalmente em desenvolvimento econômico, é preciso deixar sempre a política de lado, né, e falar em técnica, né? E nesse ponto aí o deputado Fábio Abreu é bem claro, né, que é uma iniciativa de desenvolvimento econômico para a população desse cinturão verde, dessa região rural de Teresina. Basta lembrarmos, né, que nós temos aqui na capital o maior percentual do país de terras rurais, né? E claro que mal comparando, mas nós temos aqui na capital uma Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário criada que até hoje não mostrou nada do que veio, né? Foi só para acomodar mais um aliado político. Então é uma região que pode se desenvolver muito na capital. Foi uma das maiores bravatas de promessa do prefeito de Teresina, que nada se concluiu até agora e nada foi feito. Então, fundamental a participação da bancada federal acudindo, né, dando uma assistência para esse setor que é tão importante aqui da nossa capital Teresina. Interessante você tocar neste assunto, porque durante as campanhas de 2020, né, Eliezer, o que mais nós ouvimos aqui na UDIA TV dos candidatos, inclusive do candidato eleito para a Prefeitura Municipal de Teresina, é de que se teria um olhar mais cuidadoso, mais delicado para a zona rural da capital do estado do Piauí. Até o exato momento, nada de concreto vindo da Prefeitura. Infelizmente, Teresina tem
uma zona rural que se destaca entre as demais capitais brasileiras pela dimensão que ainda se tem, preservada, de área verde, de área produtiva, com alto potencial, mas infelizmente a maior parte dos alimentos que nós consumimos aqui vem de outros estados, especialmente do Ceará. Então Teresina tem potencial, tem as condições, área, água, né? Projetos de irrigação podem ser executados a partir aí dos lençóis freáticos ou do próprio rio Parnaíba. Enfim, ideias, iniciativas, planejamento é o que precisa realmente entrar em prática aqui na nossa cidade. Se foi criada uma Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário, que ela cumpra a sua missão, o seu objetivo, que não seja apenas mais um encargo político nessa gestão que já está realmente saturada de ter que absorver tantos aliados políticos sem resultado para a cidade. O povo só é convidado para pagar a conta, não usufruir em nada dessas articulações políticas encabeçadas pelo atual prefeito, e assim a nossa cidade precisa ser melhor tratada. A zona rural, que tem suas necessidades, precisa de mais estrutura, precisa de condições para fixar a população ali mesmo, nessas regiões rurais. Nós sabemos que no centro urbano já existem muitos problemas aí pela alta concentração de pessoas, o alto fluxo também de veículos e serviços, tudo isso traz problemas urbanos. Então, a zona rural precisa ser respeitada, valorizada, melhor usufruída aqui na nossa cidade de Teresina. Posso falar, né? E lembrando que este investimento vem de Fábio Abreu, que disputou a Prefeitura Municipal de Teresina contra justamente Doutor Pessoa e contra um dos pontos que foi defendido e garantido pelo prefeito de Teresina, que seria uma de suas prioridades administrativas. Se o prefeito não faz, o ex-adversário vai lá e faz. A gente não falou hoje de eleições 2022, mas não podemos deixar este assunto passar em branco nesta quarta-feira. Petista raiz, Nazareno Fonteles, falou ao Política do Dia sobre a pré-candidatura do filho dele, Rafael Fonteles, ao governo do estado. Vamos acompanhar como o pai está olhando por este passo que deve ser anunciado em breve pelo filho. Eu não tenho me envolvido em nada do governo aqui. Se alguém observar nesses 2 mandatos do Wellington, eu não pisei no Karnak e nem na Secretaria de Fazenda. É claro que poderia usar o telefone, mas se quebrar o sigilo dos meus telefones, vão ver que não há nada assim articulado. Por quê? A razão é muito simples. Eu não estou com mandato, nem estou na direção do partido. Eu tenho que humildemente reconhecer que outros têm que tomar. Quando eu sou chamado para aconselhar, eu aconselho a minha experiência, o que aprendi, né? Mas Rafael foi criado com muita autonomia desde novo. É só olhar a história dele como aluno, depois como profissional, como empresário. É uma pessoa muito autônoma. Isso não impede de muitas vezes me ouvir pela minha experiência e o respeito que ele me tem como pai. Mas eu não tenho me envolvido nessa parte aí. Mas o senhor acha favorável ele entrar nessa disputa? Seria a primeira por um cargo eletivo? Olha, vou lhe dizer uma coisa. Quando Rafael percebeu, por exemplo, na primeira vez, que o Wellington Dias poderia convidá-lo para ser secretário, eu estava numa viagem no exterior. O que é que eu disse para meu filho? Olha, ore, medite e decida, porque foi assim que eu fiz quando ele foi fazer o vestibular, qual era a escolha da profissão, para que ele decidisse por ele mesmo. 3 dias depois eu disse, se me convidar eu vou, porque se eu não desagradar com um ano eu volto para cuidar das minhas empresas. Não tenho o que perder, só tenho que ganhar, que é mais experiência. É a mesma coisa agora, ele é autônomo. Se ele quiser, tem minhas orações, meu apoio e minha luta para que isso aconteça, porque eu sei que ele é uma pessoa forjada numa vida familiar da melhor que a gente pôde dar para ele. Está preparado para uma grande missão? Eu acho que ele já está realizando uma grande missão. Ele ajudou o governo Wellington Dias a atravessar grandes dificuldades, porque eu sei das dificuldades quando ele às vezes via o dinheiro faltando para poder pagar a folha de pagamento e pedir à família para a gente orar. Quantas vezes fiquei de joelho com minha mulher, orando de noite
e de repente no outro dia aparecia um dinheirinho, não sei de onde, e ele conseguia montar a folha de pagamento. Então ele é uma pessoa que está sendo forjada na luta, aprendendo com ele. Se vai ser candidato, não sei. Só Deus sabe. Edna Maciel, como é que você analisa este desabafo de Nazareno Fonteles, petista raiz e, mais do que isso, pai de pré-candidato ao Palácio de Karnak? É o perfil do Nazareno, comedido nas palavras, inteligente, sábio, experiente, né? Ele mesmo colocou aí que realmente não está participando ativamente e diretamente do governo petista, ou seja, não está lá dentro do Palácio de Karnak, não está lá dentro do partido e não se sente à vontade para estar dando opiniões. Não queria usar pitaco, mas é isso mesmo. Então, e em relação ao filho, fica uma situação, eu acho que bem delicada, e como Nazareno é muito, né, o ex-deputado Nazareno Fonteles é muito comedido, né? Então, ele colocou aí nas mãos de Deus, o que a gente não duvida que o pai sempre coloque para o filho, mas falando em política, sinceramente, acho que sim, que eles têm conversas, que o filho deve consultar o pai. Então, também, quem sou eu para falar de que Nazareno possa estar interferindo no governo diretamente ou que já deu conselhos. A gente sabe que ele tem um bom relacionamento, né, com os petistas raízes, mas também já teve seus desentendimentos. Dentro do partido não é só Nazareno, todos eles têm suas alas, suas discussões, é de direito, é democrático dentro do próprio partido. Agora, acredito que sim, sabe, Lívio e colegas e espectadores, que um pai com um filho jamais vai deixar de falar, de dar sua opinião, ainda mais que os dois estão no mesmo partido, né? E embora o pai não esteja dentro do governo, mas é um petista raiz, conhece muito bem o governador Wellington Dias e o PT, então é óbvio que ele não vai declarar pelo seu perfil, pela sua forma de ser, bem elegante, discreto e sábio. Mas deixou bem claro, não é, Eliezer, de que realmente o filho tem características que podem sim o credenciar a ser pré-candidato. Dificilmente, Lívio, um pai não apoia um filho em suas iniciativas. Isso é até natural. O pai, quando é presente, quando realmente exerce a paternidade, em regra, apoia o filho nos projetos que o filho almeja. Ainda mais quando o filho praticamente segue os passos do pai. Na política, observamos aí o secretário Rafael Fonteles militando no PT, levantando a bandeira das ideologias da esquerda, fazendo parte de um governo que o seu pai ajudou a construir aqui no estado do Piauí, e tem forte também ligações a nível nacional. Aqui posso citar o ex-presidente Lula como um amigo da família Fonteles aqui no estado do Piauí. Então acredito que deva apoiar, que deva incentivar, que deva orientar, dar conselhos que acha pertinentes ao seu filho, aí no caso o doutor Nazareno Fonteles. Só gostaria de pontuar que até então as decisões do secretário Rafael, se acertadas ou não, pesariam basicamente contra ele mesmo. Em algum momento ele só responderia por ele mesmo, e aí até citou o doutor Nazareno que o filho, se não desse certo como secretário, poderia voltar a cuidar das empresas. Agora nós estamos falando de uma pré-candidatura. Ele carrega agora a responsabilidade de um grupo político. Há muita expectativa em torno de uma pré-candidatura majoritária para o governo do estado. Então, se ele acertar, se ele conquistar, se ele tiver um mérito em suas decisões, nas suas estratégias assumidas, um grupo inteiro vai comemorar, vai celebrar, vai ser bom para essa parcela da sociedade. Agora, se de repente não houver êxito, os prejuízos serão muito grandes. Então é preciso redimensionar agora as decisões e seguir um caminho realmente melhor embasado, melhor fundamentado no que diz respeito à carreira política. Só para a gente encerrar o nosso quadro de hoje, ainda falando sobre 2022, o Tássio encontrou, com perdão do trocadilho, viu, Tássio, 2 tucanos alçando voo, não foi isso? Curiosamente também encontrei o secretário Fonteles no aeroporto, mas encontrei agora há pouco, vindo para o Piauí, Lívio, Marden Menezes e Luciano Nunes, em Brasília, no aeroporto internacional de Brasília.
As informações de bastidores é que eles estão indo ao encontro da direção nacional do PSDB e devem decidir qual o caminho do PSDB do Piauí. A expectativa é que já, ainda no final deste segundo semestre, o PSDB decida em suas prévias quem irá apoiar para a presidência da República. Existe um forte inclinamento para que o candidato do PSDB do Piauí, que o partido apoiará, seja o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Não existe tanta sintonia entre o PSDB do Piauí e João Dória, o que é um desafio para João Dória conseguir essa unidade nos estados. Pode perder dentro mesmo do PSDB o governador de São Paulo, que é hoje um dos principais opositores ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Isso pode ter alguma ligação, Tássio, porque de certa forma 2022, se o candidato do PSDB for Dória, pode quebrar uma competitividade histórica entre PSDB e Partido dos Trabalhadores? O governador de São Paulo, João Dória, sempre acenou muito para o Partido dos Trabalhadores, né? Ele sempre usa um discurso ali mais próximo ao PT, fato que nem se discute aqui no estado essa possibilidade de qualquer aceno para o Partido dos Trabalhadores. Vamos aguardar e, claro, trazer todos os bastidores dessa reunião no portal dia.com, mas é forte a possibilidade de que se decida e que se anuncie nos próximos dias quem o PSDB do Piauí apoiará para a pré-candidatura à presidência da República. Vamos aguardar. Tássio, obrigado, seja bem-vindo de volta e até amanhã. Grande abraço, Lívio, grande abraço aos amigos e até amanhã aos telespectadores. Tchau, Eliezer, boa tarde para você. Boa tarde a todos, até amanhã. Edna, aquele abraço, boa tarde. Tchau, aquele abraço a todos, boa tarde, principalmente à nossa audiência. Política do dia.